Meus amigos e minhas amigas, a gente começa nesse nosso bloco, a gente começa nessa aula a trabalhar o chamado terceiro setor. Terceiro setor é um ponto que normalmente vai aparecer para a gente, né? Com o nome de terceiro setor, com o nome de entidades paraestatais. Vou explicar para vocês daqui a pouco nessa questão da nomenclatura, que basicamente a gente vai analisar determinadas pessoas jurídicas que recebem fomento da administração pública. Não precisa nem preocupar em anotar esse conceito, que a gente vai anotar o mais completo depois, tá? Mas o que acontece na prática, só para a gente conseguir enxergar a importância do terceiro setor? Existem uma série de funções sociais que, em princípio, elas deveriam ser prestadas pela administração pública. Porém, nós sabemos que a administração pública ela não consegue, muitas vezes, né, exercer todas as funções sociais que lhe foram dadas, que lhe foram atribuídas, ou pelo menos não exercer com excelência e garantindo todos os direitos sociais de todas as pessoas, porque a gente sabe, enfim, que nós temos uma série de limitações aí financeiras, orçamentárias, enfim, questões práticas que, obviamente, não cabe a gente discutir aqui numa aula de direito administrativo. Então, muitas vezes, pessoas jurídicas da iniciativa privada decidem ajudar de alguma maneira, decidem exercer algum tipo de função social. E como essas pessoas, que não teriam essa obrigação, já que são da iniciativa privada, pegam para si determinadas funções sociais, muitas vezes é possível que o Estado, que é a administração pública, ela incentive, ela dê algum tipo de fomento para essas entidades. E basicamente é isso que nós temos quando nós falamos de terceiro setor. Tá? O que eu quero fazer com vocês é trabalhar um conceito geral desse chamado terceiro setor, entender o que é o terceiro setor, né, do que a gente está falando, onde está localizado dentro da organização esse chamado terceiro setor, e aí depois a gente começa a trabalhar algumas das principais entidades, né? Nós temos diversas entidades que integram o chamado terceiro setor, e aí a gente começa a trabalhar cada uma dessas entidades. Bora lá então para a gente trabalhar primeiro, né, inicialmente, um conceito do chamado terceiro setor. Para quem quiser colocar um conceito no caderno, pode colocar o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, tá no singular aqui, eu vou falar então, só para não ficar complexo, né, atrapalhado o conceito, né, gente? Então pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividades de interesse social, e recebe fomento da administração pública. Então, nós temos pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce atividade de interesse social e recebe fomento da administração. É o que a gente costuma, né, gente, muitas vezes chamar de ONG, por exemplo, organizações não governamentais, ou outros tipos, né, de entidades da iniciativa privada que exercem algum tipo de atividade social, algum tipo de função social. E por exercer essa função social, desde que sem fins lucrativos, como a gente está vendo aqui no conceito, elas vão receber fomento, elas vão receber ajuda da administração pública. Esse é um conceito geral do chamado terceiro setor, né? Só para a gente entender o chamado terceiro setor. E por que, né, que a gente usa esse termo, por que a gente chama de terceiro setor? Para que a gente consiga diferenciar o terceiro setor da administração pública. Essas entidades que nós vamos trabalhar aqui, gente, elas não fazem parte da administração. Talvez é um ponto essencial, talvez não, é um ponto essencial que você tenha em mente desde o começo da nossa aula, que o terceiro setor, ele não faz parte da administração indireta. Muita gente acha que essas entidades que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, o Senai, eu vou dar o exemplo do Senai daqui a pouco, quando for falar dos serviços sociais autônomos, acha que faz parte da administração, principalmente pensa lá na administração indireta. Gente, não. As entidades do terceiro setor não fazem parte da administração indireta. As entidades do terceiro setor, elas não integram a administração pública, tá? Nem direta, óbvio, né, gente? Porque a administração direta são os entes federativos, então acho que aqui você nem consegue confundir, mas também não fazem parte da administração indireta. A administração indireta nós temos autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, associações públicas, né, que são os consórcios públicos de direito público, mas não temos essas entidades que a gente vai trabalhar aqui. Essas entidades que a gente vai trabalhar aqui integram o chamado terceiro setor, não integram a administração.
E por que, Flávio, que você está falando aí que integra o terceiro setor? O que tem a ver esse nome? Porque quando a gente analisa a questão da economia mesmo, e obviamente eu não sou professora de economia, não vou aprofundar com vocês aqui, mas a gente tem a divisão da prestação de certas atividades em setores. A gente vai ter o primeiro setor em que a gente tem a administração pública. Né? Então, a administração pública, ela tem as funções dela, as funções que lhe foram dadas, de buscar o interesse da coletividade, é o que a gente chama de primeiro setor. Depois, nós temos o segundo setor, em que a gente vai ter a iniciativa privada, em que a gente vai ter a galera que quer lucro, que quer dinheiro, que quer lucrar. Então, as entidades da iniciativa privada, que estão lá exercendo suas mais diversas atividades e querendo lucro, estão no que a gente chamaria de segundo setor. E no terceiro setor, nós temos essas pessoas que exercem algum tipo de função social, sem fins lucrativos, ou seja, que não querem ganhar dinheiro, mas que também não são administração pública. Então, elas não fazem parte do segundo setor, porque o segundo setor, que é a iniciativa privada, está querendo lucro, está querendo dinheiro, mas também não fazem parte do primeiro, porque elas não são administração pública. Por isso a gente coloca num setor separado. Por isso que a gente chama de terceiro setor. Entendeu o nome? Então, o terceiro setor, ele não vai fazer parte da administração pública, nem direta, nem indireta. É iniciativa privada, mas é uma iniciativa privada sem fins lucrativos, que exerce função social. Quando a gente for analisando cada uma dessas entidades, você vai conseguir perceber isso. Você vai conseguir perceber que não fazem parte da administração, elas não são criadas pela administração pública. Tá certo? E aí, só para finalizar essa parte mais conceitual, como eu disse para vocês, a gente também costuma chamar essas entidades do terceiro setor de paraestatais. Então, pode ser que você tenha em mente, que você tenha, talvez aí no livro que você estudou, ou que você se lembre, enfim, de alguma aula, em que o professor ou o autor, ele usou o nome entidades paraestatais para falar do terceiro setor. Tá errado? Não. Não está errado. Hoje, de fato, para a maioria da doutrina, quando a gente fala de entidades paraestatais, nós estamos falando dessas entidades aqui da nossa aula. Nós estamos falando do terceiro setor. Eu só preciso que você tome um pouco de cuidado. Por que eu preciso que você tome um pouco de cuidado? Porque existem algumas legislações que usam esse termo entidades paraestatais para outra coisa. Que usam esse termo entidades paraestatais para falar das empresas públicas de sociedades de economia mista. Empresas públicas de sociedades de economia mista, gente, fazem parte da administração indireta, são entidades da administração indireta. Esses autores que chamam as empresas públicas, sociedades de economia mista, de entidades paraestatais, chamaria esse terceiro setor de entidades extraestatais, para fazer essa diferença mesmo, do paraestatal para o extraestatal. A maioria da doutrina não, a maioria da doutrina vai usar o nome de entidades paraestatais para falar do terceiro setor. Tá? Mas eu preciso que você tome cuidado, principalmente se você se deparar com esse paraestatais na legislação. Por exemplo, na Lei 8666, que não nos interessa aqui, tá, na nossa aula, mas a Lei 8666, que é a lei antiga de licitações e contratos, ela usa o termo entidades paraestatais lá no artigo 17, inciso 1. O artigo 17 falava da alienação de bens da administração pública. E aí, quando falava lá dos bens imóveis, falava inclusive as entidades paraestatais. Essas entidades paraestatais aqui seriam as empresas públicas de sociedade de economia mista. Ou seja, o legislador, nesse ponto aqui da lei antiga de licitações, que é a lei 8666, usou o termo entidades paraestatais de acordo com aquela parte da doutrina que fala que paraestatal é empresa pública de sociedade de economia mista. Tá? Então, só para te explicar o porquê que eu prefiro não ficar usando na nossa aula o termo paraestatais. Justamente para não te confundir. Hoje, de novo, repetindo, hoje a maioria da doutrina, quando fala de entidades paraestatais, está falando de terceiro setor. Está falando dessas entidades que a gente vai trabalhar aqui. Só tome esse cuidado, tá? Quando você estiver estudando uma determinada legislação, olhe o que é que ele está falando, de quem que está falando. A depender do livro que você estiver usando também, dá uma atenção para essas entidades paraestatais para não correr o risco de você cair em erro, tá certo? Mas hoje, como eu disse, entidades paraestatais são essas que nós chamamos de terceiro setor. Pessoal, quando a gente fala desse terceiro setor, nós temos diversas entidades que integram o terceiro setor. O que eu quero fazer com vocês, como eu disse, é trabalhar algumas dessas entidades.
Então, a gente vai trabalhar algumas das entidades que integram o chamado terceiro setor, são as principais que caem para a gente em prova, indicando, inclusive, a legislação que foi importante em cada uma delas. Tá? A gente começa falando dos chamados serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos, que eu também posso chamar de Sistema S. Então, serviços sociais autônomos, que também podem ser chamados de Sistema S, ou que eu também posso chamar de entidades de cooperação governamental. Então, Sistema S ou entidades de cooperação governamental. Pessoal, esses serviços sociais autônomos, Sistema S ou entidade de cooperação governamental, a gente vai estar falando da mesma coisa dessas pessoas jurídicas que a gente vai analisar aqui. Muda o nome porque vai mudar dependendo do autor mesmo, tá? Ou o autor vai chamar de serviços sociais autônomos, ou ele vai chamar de Sistema S porque a maioria das entidades que integram essa categoria aqui começam com S. Então, SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, todos começam com S, por isso a gente costuma chamar também de Sistema S. O STF gosta muito desse termo Sistema S. Então, pode aparecer para a gente em prova com esse nome. Ou entidades de cooperação governamental, que é o nome que o José dos Santos Carvalho Filho dá para essas entidades. Ele fala que não tem muita lógica chamar uma pessoa jurídica de serviço ou de sistema. Para ele é uma entidade. Então, entidades de cooperação governamental. Mesma coisa, os que mais costumam aparecer em prova. Serviços sociais autônomos ou Sistema S. O que são essas pessoas jurídicas? Gente, qual é a pessoa jurídica que integra os chamados serviços sociais autônomos? Pode colocar o seguinte conceito. É formado, né? É formado por pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Todas do terceiro setor vão ser, né, gente? Então, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criadas com autorização legal, para a atividade de amparo a determinada categoria profissional. Para a atividade de amparo a determinada categoria profissional. Então, as pessoas jurídicas que integram os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas com autorização legal, para atividade de amparo a determinada categoria profissional. Vamos entender esse conceito, vamos entender os pontos importantes aqui dentro desse conceito. Primeiro, toda entidade que integra o terceiro setor é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Então, esses dois primeiros pontos aqui, que eu vou repetir ao longo das outras entidades, é característica do terceiro setor. Né? Então, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Criadas com autorização legal. Eu vou falar dessa autorização legal daqui a pouco com vocês, para a gente entender o porquê dessa autorização legal. E para que essas pessoas jurídicas elas são criadas? Gente, para prestar uma atividade de amparo a uma certa categoria profissional. Então, a categoria profissional, ela tem essa possibilidade de criar uma entidade de direito privado sem fins lucrativos para prestar algum tipo de amparo. E aí, essa criação dessa pessoa jurídica faz com que essa pessoa jurídica ela integre os chamados serviços sociais autônomos. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, a Confederação das Indústrias decidiu que seria interessante criar uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para prestar o serviço de ensino à categoria das indústrias. E aí, obviamente, que com autorização legal, porque é uma das características desses chamados serviços sociais autônomos, foi criado o SENAI. Então, a Confederação das Indústrias é que teve, né, iniciativa para essa criação, iniciativa privada, então não estamos falando de Estado, não estamos falando de administração pública, conseguiu uma autorização por lei, porque a gente precisa de autorização por lei, vou te explicar daqui a pouco por quê, e aí nós tivemos a criação do SENAI. Então, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SENAC, essas entidades, elas são todas com essas características aqui. Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, criadas com autorização legal, para atividades de amparo a uma certa categoria profissional. Os serviços sociais autônomos, né, os serviços sociais autônomos, gente, eles não vão ter uma lei própria que trate sobre essas entidades. Por quê? Cada lei que autoriza a criação dessas entidades vai regulamentar cada uma dessas entidades.
E aí, para a sua prova, você não precisa se preocupar com uma lei específica do Senai, por exemplo. Então, basta a gente entender esse conceito e basta a gente entender as duas características principais dessas entidades para que a gente consiga entender o chamado Sistema S. Quando a gente fala do Sistema S, pessoal, a primeira característica que nós temos, que está lá no conceito, é que eu preciso de autorização legislativa. Eu preciso de uma autorização por lei para que essas entidades elas sejam criadas. Pessoal, quando eu falo que precisa de autorização legislativa, eu tenho um pouco de medo de vocês confundirem com aquelas entidades lá da administração indireta. Porque lá na empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado, a gente sabe que elas são criadas com autorização legal, né? A gente sabe que eu preciso de uma autorização por lei para que elas sejam criadas, para depois elas serem criadas, né, através do registro. E aí eu tenho medo de falar que precisa de autorização por lei aqui nos serviços sociais autônomos e você acabar confundindo com aquelas entidades lá. Não confunda. Por que que eu preciso de autorização por lei para a criação dessas entidades do chamado Sistema S? Gente, por causa da segunda característica, que é o fato de que essas entidades, uma das fontes de renda dessas entidades são as contribuições compulsórias. Essas entidades todas, gente, elas podem ter outras fontes de renda, obviamente, mas uma das principais fontes de renda dessas entidades são contribuições compulsórias, com fundamento lá no artigo 240 da nossa Constituição. Se eu tenho contribuições compulsórias, ou seja, se essa entidade ela vai ter o poder de cobrar alguma coisa compulsoriamente, ela precisa de autorização legislativa. Não tem como eu fazer uma contribuição compulsória, não tem como eu cobrar alguma coisa compulsoriamente das pessoas, obrigar as pessoas a pagar um determinado valor, sem autorização legislativa. Entende? Então, essas contribuições compulsórias, elas se justificam pela questão da autorização legislativa. Então, artigo 240. Deixa eu pegar a Constituição aqui, deixa eu abrir a Constituição para a gente. Então, o artigo 240 da nossa Constituição vai falar que ficam ressalvadas do disposto do artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregados sobre a folha de salários, destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculada ao sistema sindical. Então, são possíveis essas contribuições compulsórias e pelo fato, né, de existirem essas contribuições compulsórias, nós temos, então, essa necessidade de autorização legislativa. Tá certo? O que mais que a gente precisa saber com relação ao Sistema S, Flávio? Com relação ao Sistema S especificamente, nada. A gente vai trabalhar mais para frente algumas características comuns de todas as entidades do terceiro setor. E aí a gente vai estar falando, obviamente, do Sistema S também, até porque uma boa parte dessas decisões que a gente vai analisar tem a ver com o Sistema S, com serviços sociais autônomos. Mas com relação ao conceito e as características, é isso. Não preciso me preocupar com nenhuma lei específica, porque cada entidade ela é criada por uma lei, ela é autorizada, né, por uma determinada lei. Tá certo? Falamos, então, dos serviços sociais autônomos, a gente vai para a segunda categoria que integra o chamado terceiro setor, que é a organização social. Organização social, que carinhosamente nós chamamos de OS. Então, organização social, ou OS, também vai fazer parte do chamado terceiro setor. O OS já é até bem famosinho, né? O OS a gente já ouviu falar em algum momento, acredito eu, no direito administrativo, então vamos trabalhar as OS, vamos trabalhar as organizações sociais. O que é a organização social, gente? Conceito, vamos lá. É a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que exerce uma das atividades do artigo 1º da Lei 9637 de 98, que exerce uma das atividades do artigo 1º da Lei 9637 de 98, e firma com a administração um contrato de gestão, Então, quem são as OS? Gente, a OS ela sempre vai ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Beleza, sabemos.
toda entidade, né, do terceiro setor é, como eu disse, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ela vai exercer, deixa eu abrir essa lei aqui para a gente já deixar ela aberta. Ela vai exercer uma das atividades do artigo 1º da Lei 9637 de 98. Essa Lei 9637 de 98, gente, é a lei das OS, é a lei das organizações sociais. Essa lei para você vai ser importante. A Lei 9637 de 98, ela pode ser cobrada a qualquer momento, porque ela é a lei que trata das OS, que trata das organizações sociais. E essa entidade de direito privado sem fins lucrativos, que exerce uma das atividades que a gente vai ler daqui a pouco lá no artigo 1º, ela vai firmar com a administração pública um contrato de gestão. Contrato de gestão, gente, é o nome do vínculo que vai ser criado entre a administração pública e essa entidade de direito privado. Essa entidade de direito privado, a partir do momento que ela firma esse contrato de gestão, ela passa a receber essa qualificação de OS, de organização social. Então, ela é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que foi criada normalmente, naturalmente, ali na iniciativa privada, para exercer uma dessas atividades aqui da lei que a gente vai ver que são funções sociais. E a partir do momento que ela firma um contrato de gestão com a administração pública, ela recebe essa qualificação de organização social. A gente passa a chamá-la de organização social. Vamos dar uma olhada lá no artigo 1º da Lei 9637 para ver quais são essas atividades, né, que podem ser dadas ou que podem ser exercidas por uma organização social. Olha só, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nessa lei. Então, uma dessas atividades deve ser prestada, deve ser exercida por essa entidade de direito privado sem fins lucrativos. Então, ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura ou saúde. E aí, a partir do momento que ela firma com a administração esse contrato de gestão, ela recebe essa qualificação de organização social. O que eu preciso fazer com vocês? Né? O que eu quero fazer com vocês? Eu quero analisar algumas das características dessas chamadas organizações sociais. Levando em consideração a Lei 9637 de 98, então todos os artigos que a gente vai anotar aqui são da Lei 9637 de 98, para a gente trazer algumas características dessas entidades, principalmente para a gente comparar com a próxima entidade que a gente vai analisar, que é a OCIP. Porque a gente tem uma tendência muito grande em prova de misturar a OS com o OCIP, pelo fato de que elas são muito parecidas em certas situações. Então, a gente vai trabalhar aqui características das OSs, e aí depois a gente passa para as OCIPs, tá certo? Então, vamos lá, gente, algumas características das organizações sociais. Primeiro, de acordo com a Lei 9637, a qualificação de OS, ela é discricionária. Então, a administração pública, gente, ela tem discricionariedade para dar ou não essa qualificação de organização social. Tanto que o artigo 1º, a gente já até leu o artigo 1º, ele fala que o Poder Executivo poderá. Então, o artigo 1º, ele demonstra essa questão, ó, o poderá qualificar como organizações sociais. Então, é uma discricionariedade do Poder Executivo. Então, eu criei, vamos imaginar, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Estou prestando serviço de ensino, então minha atuação se enquadra aqui no artigo 1º da Lei 9637. Eu vou procurar a administração pública para firmar com ela um contrato de gestão. E a administração ela tem essa discricionariedade para decidir se ela firma ou não comigo esse contrato de gestão, se ela vai ou não me dar essa qualificação de organização social. Essa questão da discricionariedade aparece para a gente no artigo 1º, como a gente acabou de ler, né, que fala que usa o poderá. E também no artigo 2º, inciso 2. O artigo 2º, ele traz que são requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. E aí o inciso 2 vai trazer para a gente: haverá aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social do ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. Então, aqui existe, olha, uma análise de conveniência e oportunidade.
Quando a gente fala de conveniência e oportunidade, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de discricionariedade. Então, a primeira característica é que essa qualificação ela é discricionária. Segunda característica é que essa qualificação ela vai ser dada pelo ministério ou órgão da área de atuação daquela entidade, daquela atividade que é exercida pela entidade. A gente viu isso também lá no artigo 2º, inciso 2. Então, lá no artigo 2º, inciso 2, além, né, do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma, que aí é sempre o mesmo ministro, eu tenho que ter a aprovação, olha só, a análise da conveniência e oportunidade, pelo ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social. Então, se essa entidade ela exerce ela tem uma atuação na saúde, vai ser o ministro ou titular de um órgão supervisor ou regulador da saúde que tem essa função de dar qualificação, além do ministro da Administração Federal e Reforma. Se é uma questão de ensino, aí é outro ministério, é outro órgão. Então, vai variar, né, o ministro ou órgão, o ministério ou órgão que dá essa qualificação vai mudar, vai depender de qual é a atividade que é exercida. Não é sempre o mesmo, igual a gente vai ver no caso das OCIPs, tá certo? Então, essa qualificação ela é dada pelo ministério ou órgão da área de atuação daquela atividade, além do ministro de Estado além do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, certo? O que mais, gente? Próxima característica que a gente tem com relação às OSs é que nas OSs eu tenho que ter a presença obrigatória de representante do poder público no órgão de deliberação dessa entidade. Então, repetindo, eu tenho a presença obrigatória de representante do poder público no órgão de deliberação da entidade. Essa previsão está para a gente lá no artigo 2º, inciso 1, a linha D. Então, artigo 2º, inciso 1, a linha D, de dado, vai trazer para a gente a regra de que o órgão de deliberação dessa entidade, dessa pessoa jurídica, tem que ter um representante do poder público. Então, um representante do poder público ele tem que estar ali dentro, né, da pessoa jurídica, atuando nesse órgão de deliberação. Olha lá de novo, artigo 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. Aí, comprovar o registro de seu ato constitutivo dispondo sobre, a linha D, previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior de representantes do poder público e de membros da comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Então, aqui a gente tem uma necessidade de que eu tenha representantes do poder público atuando dentro dessa entidade, dentro do órgão de deliberação. Tá certo? E, por fim, gente, a última característica das OSs é com relação ao fomento. Ou seja, quais são as ajudas que a administração pública ela pode dar para essa entidade de direito privado. O fomento está previsto para a gente tanto no artigo 12 quanto no artigo 14. São 3 as formas de ajuda que nós temos que pode ser dada como formas de fomento, né, como meios de fomento da administração pública para essas entidades. Daqui a pouco a gente vai lá nesses 2 artigos, mas quais são as formas de fomento que nós temos na Lei 9637? Primeiro, repasse de recursos públicos. Então, a administração pública ela pode trazer, e obviamente que isso vai estar previsto dentro do contrato de gestão, né, ela pode trazer repasse de recursos públicos para essas entidades. Então, lá no contrato de gestão vai estar falando que todo mês a administração pública vai pagar X mil reais para essa entidade de direito privado sem fins lucrativos, para que ela possa, né, continuar exercendo essa função, né, essa atividade de função social. Então, repasse de recursos públicos é uma das formas de fomento, é uma das formas de ajuda que a administração pública pode dar. O que mais? É possível também que eu tenha a permissão de uso de bem público. Então, uma outra forma de ajuda, uma outra forma de fomento para essas entidades é a permissão de uso de bem público. Vamos imaginar que eu criei aquela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para ajudar crianças carentes através da educação. E vamos imaginar, gente, que no meu espaço eu só consigo ajudar, sei lá, 50 crianças. E aí eu posso firmar esse contrato de gestão com a administração pública e nesse contrato de gestão ter a previsão de que a administração ela vai deixar eu usar um bem público. Ela vai deixar eu usar um imóvel público que eu consiga aumentar a minha capacidade, que eu consiga agora ajudar 500 crianças.
Então, a permissão de uso de bem público, né, é uma das formas de uso privativo de bens públicos que pode ser dada, e aí a administração pública ela deixa eu me utilizar daquele bem público. Então, permissão de uso de bem público é a segunda forma de ajuda, a segunda forma de fomento que nós temos para as OSs. E, por fim, eu tenho também a possibilidade da cessão especial de servidores. A cessão especial de servidores, gente, nada mais é do que a administração pública me emprestar servidores públicos. A administração ela vai me emprestar, sei lá, 5 servidores públicos para trabalhar comigo nessa entidade e a administração continuar pagando, né, obviamente, porque ela tem que me ajudar, né, então eu fico com o serviço desses servidores, mas a administração pública continua pagando, como uma forma de fomento, como uma forma de incentivo. Então, ela fala, olha, Flávia, eu vou te emprestar aqui 5 servidores. Deixa que eu continuo pagando esses servidores e você usa aí o serviço deles. Tá certo? Então, as formas de fomento que nós temos na Lei 9637 são essas 3. Repasse de recursos públicos, permissão de uso de bem público e cessão especial de servidores. Para finalizar esse nosso primeiro bloco, vamos lá nesses 2 artigos, tá? Então, artigo 12 da Lei 9637. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos, necessário ao cumprimento do contrato de gestão. Aí depois vem o artigo 14. É facultado ao poder público a cessão especial de servidor para as organizações sociais com ônus para a origem, ou seja, com ônus para a administração. Ok até aqui, gente? OS, então, tá beleza? Ok, Lei 9637? Ok, Lei 9637, então. Agora a gente vai para o próximo bloco, em que a gente já finaliza o chamado terceiro setor. A gente começa o próximo bloco já falando das OCIPs. Falando, então, dessa outra entidade que também faz parte do terceiro setor e que, como eu te disse, a tendência é que a gente acabe misturando essas duas.